Então você está pensando em sair do aluguel, quer fazer a compra de um imóvel e não sabe quais são todos os custos envolvidos. Fica ligado nesse vídeo porque hoje eu vou falar em detalhes quais são esses custos, mas o mais importante, eu vou te ajudar a entender como reduzi-los. Bom, vou começar com a parcela do financiamento. Como é composta a parcela do financiamento e como economizar em algum dos itens. A parcela do financiamento é composta de 4 fatores. Eu costumo chamar, no inglês fica mais fácil, PITI, Principal Interest Taxes and Insurance, que são o principal, os juros, o seguro e o imposto. Bom, o principal e os juros são tradicionalmente valores fixos. A maioria das pessoas que financiam aqui fazem um financiamento fixo para 30 anos. Estrangeiros, por exemplo, que compram usando um tipo de financiamento chamado Foreign National Loan, vão fazer um juros possivelmente variável de 5 anos, 7 anos, 3 anos, enfim. Essa parte varia de acordo com o tipo do financiamento. Mas vamos generalizar e usar a maioria. Fixo a 30 anos. Nós fazemos a amortização daquele valor, inclusive no dia do closing. Você vai assinar um documento onde aparecem todas as parcelas dos 30 anos. Você vai ver que elas são fixas. A diferença é que no início do pagamento, nos primeiros anos, você vai pagar uma parte muito maior dos juros em relação ao principal. Então, existem maneiras de diminuir o prazo do teu financiamento, fazendo o pagamento adiantado do principal e assim você consegue, muitas vezes, não ter que pagar em 30 anos. Mas não se assuste porque a grande maioria das pessoas, se não todos os americanos, não fazem o pagamento dos 30 anos no seu financiamento. Muitas vezes é feito refinanciamento ou mesmo a compra de uma nova casa e a venda deste financiamento. Então, é algo que não há que se preocupar. É importante focar no pagamento mensal e o que ele representa no seu bolso. Falando ainda sobre o principal e os juros. O principal, a maneira de você reduzi-lo, é reduzindo o valor do imóvel. Não há uma outra maneira de reduzir o valor do principal. Agora, os juros, há algumas maneiras de reduzir. Os juros que é aplicado no mercado na época em que você compra, vai ser os juros que o banco vai te oferecer. Mas é possível negociar no contrato, seja com quem vende o imóvel, seja com uma construtora, por exemplo, um buy down, que é a compra de pontos que permite a redução destes juros. Então, há maneiras de reduzir os juros um pouco, mas sempre vai estar em torno do que está sendo praticado no mercado. Aí dentro da parcela, além do principal e dos juros, nós temos taxes e insurance, que seria o IPTU e os seguros. O IPTU é calculado a partir do valor venal e do mileage rate, que é uma taxa aplicada nas diferentes regiões. O condado de Pasco, por exemplo, possui um mileage rate diferente do condado Hillsborough. Então, há uma pequena diferença dependendo da localização de onde você mora. Como reduzir o valor do seu IPTU? Comprando um imóvel de valor menor, porque então o valor venal será menor, ou escolher áreas onde o mileage rate é menor. Agora, em relação ao mileage rate, você vai reparar que talvez não há grande impacto na tua parcela mensal. Uma outra questão em torno do IPTU, do valor do property tax, é que aqui na Flórida você pode aplicar para o Homestead Exemption. É uma isenção de um valor que pode chegar até $50 mil do valor venal do imóvel. E não somente isso, ele vai criar um teto, um cap, no valor em que o IPTU pode subir anualmente, independente do que acontece com o mercado, com a valorização do seu imóvel ou o aumento do imposto por parte do governo. O Homestead Exemption não pode ser aplicado por todas as pessoas. Se você tem dúvidas, entre em contato com a gente que eu consigo te dizer se você terá acesso a ele ou não. Agora, em relação ao seguro, o insurance, nós temos 3 tipos de seguros que podem ou não entrar na sua parcela. O Homeowners Insurance sempre vai ser obrigatório. Se você tem um financiamento, você vai ser obrigado a manter ativo sempre um seguro que vai proteger o imóvel na sua generalidade.
Este valor do Homeowners Insurance, do seguro, ele pode ser menor dependendo da idade da casa ou mesmo de alguns componentes da casa, como por exemplo o telhado, que é um fator determinante. Uma casa pode ter 30 anos, mas pode ter um telhado novo e o valor do seguro vai ser bem diferente se a casa tiver 30 anos, mas um telhado de 30 anos também. Agora, casas novas, de modo geral, construção nova, possuem janelas que são double pane ou que são impact rate, que são janelas que protegem a casa contra ventos fortes, contra furacão, ou mesmo um telhado que já faz parte do código atual de construção, que protege melhor a casa contra furacão. Tudo isso faz com que o seguro do imóvel seja menor no caso da construção nova. Agora, os outros dois seguros que podem entrar na tua parcela. O seguro contra alagamento. Se você estiver no endereço onde a zona é A ou AE. Então, existem zonas de flood, nós chamamos de flood zone, zonas de alagamento na Flórida, e existem aquelas que apresentam maior risco e aquelas que são as zonas X, que apresentam um risco mínimo e a não obrigatoriedade de manter um seguro contra alagamento. Como evitar ou ter um seguro contra alagamento em menor valor? É estando mais afastado da água, simples assim. Agora, por fim, nós temos também um outro seguro que talvez você tenha que pagar caso você dê menos de 20% de entrada. É o chamado PMI, é um seguro que protege o banco e ele também te obriga a mantê-lo. Dependendo do teu credit score e dependendo de quanto risco você apresenta para o banco, maior pode ser esse valor. Como evitá-lo? Dando mais de 20% de entrada ou tendo um credit score muito bom. Além das parcelas, nós temos, no momento da compra da casa, os closing costs, que são os custos de obtenção do imóvel. Os closing costs são muito mais altos quando você faz um financiamento para adquirir o imóvel. Quando ele é comprado em cash, à vista, o valor dos closing costs ficam por volta de 1%. Agora, quando você faz o financiamento, esse valor pode variar de 3% a 5%. Quando nós olhamos o documento em que você verá também a descrição de cada item que vai compor esses 3 ou 5% de closing cost, você verá que teremos muitos fees, muitas taxas. Então é o fee da title company, o fee do banco, o fee do search, que é a procura da documentação para verificar que não há nada que esteja comprometendo a escritura da casa, diversos FIIs que são as taxas de serviço ou mesmo taxa também relacionada a impostos. Um outro valor alto do closing cost, especialmente se você vai comprar uma casa nova, é o Owner's Title Insurance. É um outro seguro, além daqueles outros que eu falei, mas este é um seguro que você paga uma vez apenas na obtenção do imóvel, e é um seguro que protege a escritura. Se porventura, no futuro, é descoberto que houve algum problema na documentação ou que o dono anterior fez algum tipo de fraude, por exemplo, ou que houve qualquer erro na escritura, você fica protegido. Esse valor também pode ser um valor que, dependendo do valor do imóvel, quanto maior o valor, maior vai ser este Owner's Title Insurance. Como diminuir o valor do closing cost? Negociando. O seu corretor pode negociar por você, fazendo com que o seller pague por parte deste custo, ou mesmo a própria construtora, que hoje em dia dá muitos incentivos que podem cobrir esses custos, que são os custos de aquisição do imóvel. Então você adquiriu o imóvel e agora você tem que saber qual é o custo mensal, tanto de consumo quanto de manutenção. Bom, o custo que não está incluído no pagamento da parcela do imóvel é o do HOA, Homeowners Association, que seria o equivalente ao condomínio. Este valor varia drasticamente de condomínio para condomínio, em especial em áreas novas, onde há condomínios novos, há também o CDD. Este é um custo que é muito similar ao do HOA, já que ele cuida especialmente das áreas de lazer, da manutenção do condomínio, mas a principal diferença é que o CDD entra no teu property tax, que seria o equivalente ao IPTU.
Agora, o HOA ele está fora da parcela do financiamento e você vai pagar direto ao condomínio. Bom, como economizar no HOA? Comprando um imóvel que esteja fora de um condomínio ou então um condomínio que seja relativamente novo e o valor do HOA seja mais em conta do que os condomínios mais antigos, onde é necessário ter a reserva para fazer já certas manutenções que custam mais. Se você tem dúvidas sobre o que é CDD, nós temos um vídeo antigo aqui no canal, mas eu falo muito sobre isso também no meu Instagram. Você pode me seguir por lá e eu tenho uma boa explicação do que é o CDD. Bom, se você comprou uma single family home, uma casa, você muito provavelmente terá o landscaping, que é o gramado, que é aquelas plantas bonitas na frente da sua casa e também no seu quintal. Você tem que levar em consideração o custo da manutenção desse jardim, desse quintal, desse gramado, já que muitas vezes o HOA não faz por você. Como você pode economizar esse valor? No melhor estilo americano, fazendo você mesmo. Agora, eu devo dizer que, por experiência própria, é muito fácil se empolgar para comprar o equipamento e começar a cortar sua grama, se você tem um marido ou um filho, apesar de que eu já vi muitas mulheres fazendo esse trabalho também, mas a questão é que é importante lembrar que no verão, a grama aqui na Flórida cresce muito rapidamente, é necessário cortá-la semanalmente e a gente está falando de um calor intenso e muita chuva. Então não é um trabalho fácil. Eu, pelo menos na minha casa, contrato uma empresa, que a maioria dos meus vizinhos, inclusive, contratam a mesma empresa, mas é importante colocar esse valor ali também no teu orçamento mensal. O mesmo acontece se você tiver uma piscina em casa. É importante considerar o valor da manutenção da piscina, da limpeza da mesma, e você pode aprender a fazer esse tratamento da água e cuidar da sua piscina, mas você pode também, como eu, contratar alguém para fazê-lo. Falando sobre o clima da Flórida, nós vivemos num ambiente muito quente e úmido. Isso faz com que existam muitos bugs, muitos bichinhos aqui na Flórida. Entre eles, o cupim. Nós chamamos o cupim aqui de Wood Destroying Organisms, organismos que destroem a madeira, o WOD. E é preciso fazer então o pest control, uma detetização, mas não somente isso, um tratamento preventivo. A maioria das casas aqui possuem madeira na sua construção e mesmo até os blocos que são utilizados podem ser deteriorados por causa desses bichinhos que vão comendo o material. O pest control, se você mora numa townhome ou num apartamento, será muito provavelmente feito pelo condomínio, pela manutenção do condomínio, e esse valor vai estar incluso na sua taxa mensal. Agora, se você tiver uma single family home, esse será um custo seu. Já falei sobre o gramado. Além de termos que cortar a grama, nós precisamos também regá-la. Em épocas onde não há chuva, nós temos que utilizar o nosso sistema de irrigação, ou mesmo se você não tem um sistema de irrigação, você vai ter que molhar a sua grama, senão ela realmente pode morrer. E isso pode ser um problema, especialmente se você mora num condomínio, já que a beleza do condomínio é algo que importa e você vai levar com certeza um warning, uma multa por não estar cuidando bem do seu jardim. E aí então entra o custo dessa irrigação. Dependendo de onde vem a água, você vai gastar mais ou menos. Se for uma área onde o condado ou a cidade te permite utilizar uma água reutilizável, o custo vai ser menor. Se você tiver que usar a água potável que você utiliza na tua casa, esse custo vai ser maior. Então, como reduzir este custo? Verificando como é feita a distribuição da água no condomínio e qual o tamanho do seu quintal e como você vai ter que fazer essa irrigação. Outra maneira de você também economizar na irrigação é tendo um bom aparelho que cuide da irrigação e que também faça a detecção de umidade de chuva. Então, quando estiver chovendo, não acontecerá a irrigação. Bom, se você adquirir uma casa construção nova, ela já virá com todo esse equipamento. Bom, nós temos também as contas de consumo, que são as mesmas contas que você vai ter provavelmente se você alugar um imóvel. Nós estamos falando de água, eletricidade, internet, lixo e gás. Aliás, essa é uma maneira de você economizar um pouco nestas contas. O gás não é comum, gás natural não está presente em todas as áreas de Tampa Bay. Então, definir
onde morar de acordo com a possibilidade de uso do gás é uma maneira de diminuir o teu consumo mensal, já que a conta de gás costuma ser menor do que a da eletricidade. Os eletrodomésticos que você pode ter a gás são a máquina de secar, o water heater, que seria a máquina que aquece a água, e também o fogão. Uma outra maneira de diminuir um pouco o seu consumo, especialmente com eletricidade, é fazendo a compra de um imóvel novo. Eu já falei sobre as janelas de construção nova que podem ter painel duplo, ou se você tem uma casa antiga que possui janelas novas, isso faz com que a incidência dos raios ultravioletas sejam menores e a casa esquente menos e você gaste menos também com o ar-condicionado, então diminuindo a sua conta de eletricidade. Por fim, os reparos, as reformas e as substituições de itens do imóvel. Isso vai ser sua responsabilidade se a casa for sua. Os itens que são mais importantes na manutenção da casa, assim também como são os itens de maior valor no caso de uma substituição, já que existe um prazo de vida que normalmente eles seguem, são o telhado, o ar-condicionado e o aquecedor da água. Sem contar o encanamento e o elétrico, mas aí a gente está falando de uma parte mais estrutural que não é comum ter que fazer a troca, a não ser que a casa seja muito antiga. Mas o ar-condicionado, por exemplo, ele tem um ciclo de vida útil que dura aproximadamente de 6 a 10 anos de vida. Então, comprar uma casa ou trocar o ar-condicionado para um ar-condicionado novo vai fazer com que você tenha uma vida mais longa e não gaste tanto dinheiro com isso, mas a dica é fazer a manutenção regular e sempre trocar o filtro do ar-condicionado, todo mês, inclusive. Um outro item importante na decisão da compra da casa e que pode afetar diretamente o seu bolso de uma maneira muito impactante é o telhado. O telhado afeta diretamente o valor do insurance, do seguro do imóvel, e se você tiver um telhado que precisa ser trocado, esse item pode custar de 10 mil a 20 a 30 mil dólares, dependendo do tamanho da casa, do tipo do telhado. Bom, fazer a manutenção, a limpeza do telhado constantemente é importante. Acredito que uma vez por ano seja suficiente, mas adquirir um imóvel com um telhado mais novo vai também fazer com que você ganhe bastante tempo sem ter que se preocupar com a troca deste item. Resumindo, a melhor maneira de você evitar surpresas e de também você manter um custo baixo é fazendo uma boa compra e também cuidando da casa, desde limpeza como as manutenções básicas que nós devemos fazer. É muito fácil comparar um imóvel, a casa própria, com um carro ou mesmo com a nossa saúde. Quando nós vamos frequentemente aos médicos, quando nós comemos bem, nos alimentamos bem, cuidamos do nosso corpo, ele dura mais tempo e a gente gasta menos com surpresas. É a mesma coisa com a casa. E muito importante entender também que as pessoas saem do aluguel porque elas entendem o valor da criação do equity, da valorização a longo prazo, da segurança que a família tem quando vive na casa própria. Então, se esses valores, de algum modo, te deixaram surpresos ou assustados, então entre em contato comigo ou com alguém do nosso time para que juntos nós possamos fazer uma análise, tirar as dúvidas e te dar mais clareza na hora de comprar um imóvel e de fato entender quais são as vantagens em ter a casa própria, que são muito maiores do que esses custos que eu apresentei para vocês.